cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo, liberdade. Boa noite, graças ao nosso Deus estamos mais uma vez, mais um culto para celebração ao nosso Deus. E esse culto de hoje é mais do que especial, é o culto da nossa campanha, a abertura da nossa campanha de missões, missões mundiais. E o tema da nossa campanha é bem sugestivo, viva o poder de transformar. E você que está aí tem toda essa liberdade de viver esse poder. E nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua colaboração conosco nessa campanha. E nesse momento nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelo esse culto que nós vamos estar celebrando a Ele nessa noite. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, por mais um culto que nós vamos estar, ó Pai, te oferecendo nessa noite. Que esse culto seja, que possa subir às tuas narinas com um aroma, Senhor, um aroma perfeito. E que a tua vontade seja exercida. Abençoa, Senhor, todo momento de culto. Abençoa, Senhor, os louvores, as palavras, os vídeos que nós vamos estar contemplando, assistindo, que fala da obra missionária, não apenas só no nosso país, mas também com certeza chegando a outros povos, os povos não alcançados. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, que está nesse momento reunida, ó Pai, nos seus lares, mas em culto e em adoração ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Viva o poder de transformar. Vivemos num mundo que sempre tenta nos desanimar. Sempre tenta fazer com que olhemos apenas para as coisas que estão ao nosso redor, quando Jesus Cristo nos leva a pensarmos em Deus e a cumprir a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte na sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos enche de esperança. Ao vivermos o poder de transformar, nós entendemos que a nossa esperança vem de algo maior, vem de Deus, vem de Jesus, vem pelo Espírito. Por isso, ao longo desta campanha, lembre-se, a esperança vem do fato de que temos o Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo recebeu toda a autoridade e pelo poder do Espírito Santo
nós vamos persistir até o fim e anunciar a mensagem do Evangelho, fazendo discípulos em todas as nações. Viva o poder de transformar! Não se preocupe com amanhã. Deixa que o Senhor tenha um controle de tudo. Foi um ano tão difícil, né? Mas basta adorá-lo. Vamos juntos. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é As vozes, eterno. todo joelho. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Amém. Viva o poder de transformar. E nesse momento é o poder de transformar com as suas finanças. É o momento ofertório. Aqui na sua tela está todas as informações para que nesse momento você venha contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo. E nós vamos ler também Provérbios capítulo 3, verso 9, que diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Honre ao Senhor, louve ao Senhor com as suas ofertas, louve ao Senhor com o seu dízimo. E também nesse momento, aproveitando, é o momento de lançarmos o nosso alvo missionário.
E esse alvo missionário será totalmente diferente daquilo que você já trabalhou, nós já trabalhamos nas nossas campanhas anteriores. Porque esse alvo missionário está com você. O desafio que eu faço para você, igreja, é totalmente diferente. Você que é pai de um adolescente, a sua contribuição vai até R$ 25. Você que é jovem, até adulto, a sua contribuição é a partir de R$ 50 para a nossa oferta missionária. Trabalhando assim, nós podemos chegar a um alvo que jamais pensaríamos no momento de pandemia, no momento tão complexo que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria de chamar a uma pessoa aqui muito especial em relação à sua criança, às nossas crianças, para o seu alvo missionário. Vem aqui, tia Ena. E aí, amores? Ai, que saudade! Sim, não iremos ficar fora, jamais! O Ministério Infantil não para. E aqui nós estamos para apresentar a vocês o nosso cofre missionário. O nosso tema, Viva Jesus é Poder. Estão lembrados dessa campanha? Estão lembrados da nossa música? Viva Jesus é Poder! Sim! Então, os pais que ainda não vieram buscar, venham buscar o cofre dos seus filhos. E cada família terá seu cofre, cada família dos pais das nossas crianças terão seu cofre. Esse cofre estará à sua disposição para você estar contribuindo para a oferta missionária. Missões é ir, orar, contribuir. Então, esse é o momento de continuarmos fazendo missões e lembrando, você é um missionáriozinho de Jesus. Vamos participar. Amém. Viva o poder de transformar. E nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela contribuição que foi colhida nessa noite. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti por todos aqueles que contribuíram, que ofertaram, que entregaram os seus dízimos. Também agradecemos aqueles que ofertaram a sua vida diante do Senhor. E agradecemos para que esse alvo missionário possa ser alcançado, o alvo que está nos nossos corações. Em Ti agradecemos no nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Ele vem, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és.
Viva o poder de transformar. Então, esse momento é o momento de a gente parar um pouco e ver aquilo que o Senhor está fazendo nos confins da terra. Quando você se curva em oração, quando você clama ao Senhor pelos missionários, quando você entrega a sua oferta, então está no momento da gente assistir o que Deus está realizando no campo missionário. Nós vamos ter um tempinho para um vídeo missionário. Reflita bem nesse vídeo. Eu sou o missionário pastor Hans Berzen, trabalho aqui na Letônia, no leste da Europa, já há quase 15 anos, e sou casado com a missionária, também missionária Elaine Berzen, e nós temos 3 filhos. Uma das atividades é o trabalho de soerguimento ou de renovação de igrejas locais. Os grandes desafios que tivemos durante 5 anos, desses 15 anos aqui, foi renovar uma igreja chamada Templo Batista de Salvação, maiores igrejas batistas aqui da Letônia, antes da entrada do comunismo. Não é? A Letônia e os países aqui ao redor, elas foram ocupadas pelo comunismo soviético durante 50 anos, encerraram as atividades da igreja, foi perseguida, muitos membros ficaram aqui, mas sem igreja, e líderes foram então enviados para a Sibéria. Então, durante esse tempo, e nós também temos pequenos grupos em que ministramos nesses pequenos grupos, tanto na igreja que estávamos, como aqui na nossa residência. Trabalhamos também com o Ministério Infantil. E uma das coisas que nós podemos atuar de forma bem eficaz é com o esporte, principalmente com o futebol. O povo brasileiro é bastante evangelista, bastante missionário. Ele talvez pense que todos os cristãos de outros países também têm esse fervor evangelístico, mas não tem. Uma coisa importante em qualquer campo missionário é localizarmos líderes locais, mas isso é um desafio, né, para todos nós, para você também, de orar, de ofertar, para que missionários possam ir mais além. O país menos religioso do mundo. A Estônia, que é vizinha nossa, então esse é o desafio aqui, não é a questão de liberdade religiosa, temos liberdade, mas a questão é do ceticismo, às vezes do ateísmo, da indiferença com relação às coisas espirituais. E aí que a gente chega, através dos relacionamentos, desse contato, amando o pobre, o rico, chegando a cada um, ouvindo, conversando, não é? Tomando um café, um chá junto, é que nós podemos alcançar. Ore pela família missionária, pelas 3 igrejas que apoiamos no interior da Letônia, pelo projeto de plantação de igrejas na Letônia, desenvolvido então por jovens, e pelo despertamento dos cristãos nos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Muito obrigado a essa igreja, essa oportunidade que eu tenho de chegar nesses minutos até você. Deus abençoe a cada um de vocês. Anamatu Assalam, graça e paz. Eu sou Caleb Mubarak, missionário de missões mundiais no mundo árabe. Que alegria me dirigir a vocês hoje para falar sobre os desafios de viver pelo poder de transformar entre as nações. Somos a família Mubarak e estamos casados há 22 anos. Paulo mesmo escreve, né? Tão lindo esse texto, pois Deus não deu espírito de covardia a você, Timóteo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. As palavras de Paulo a Timóteo oferecem, no meu entendimento, 3 dimensões bem pedagógicas. O apóstolo fala sobre liderança, sobre sofrimento e sobre ensino de qualidade. Ele desafia seu discípulo a saber liderar em todas as circunstâncias, que saiba também ensinar verdades eternas, mas que também saiba sofrer, uma vez que a fidelidade a Jesus tem sempre um preço. Que o eterno, poderoso e bondoso Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela nossa parceria, por caminharmos juntos. Tudo que é feito no campo depende muito das igrejas no Brasil e a gente quer louvar a Deus pela vida de todos vocês. Viva o poder de transformar! Graça e paz, meus queridos irmãos. Meu nome é de Lucas Tupula,
Eu sou moçambicano, casado com essa linda, mas linda mulher, que foi um presente de Deus para mim. Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou a Jaqueline, casada com o Edio, que também foi um presente de Deus na minha vida. E o Senhor nos uniu para caminharmos juntos em missões. Hoje nós somos missionários da Junta de Missões Mundiais, aqui na cidade de Meru, no Quênia, onde a gente experimentou o mover de Deus, onde a gente experimentou a graça transformadora do poder de Deus na vida das pessoas. E eu sempre digo assim que primeiro Deus faz algo em nós, porque através do que Ele faz em nós, Ele então é refletido na vida de outras pessoas. E ficamos na província de Gaza, que é como se fosse um estado de Moçambique, e ali a gente trabalhou bem nas vilas para dentro, onde não havia nenhum recurso, e o Senhor fez grandes coisas ali. E a pergunta que nos era feita cada vez que a gente saía da clínica era: quem vai plantar igreja aqui? Quem vai caminhar conosco? Porque a gente levava o evangelho através do atendimento médico, mas precisamos de mais obreiros para a seara. E o Senhor, como Ele cuida de tudo, independente de você, você faz parte daquilo que Ele está fazendo, mas Ele continua fazendo, porque Ele é Deus. Ele sempre providencia, a gente sempre conseguia um local, uma igreja, para que essas pessoas fossem encaminhadas e continuassem conhecendo a Deus. Então, entre em contato aí com o seu promotor local, com o mobilizador, e busque todas as informações. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. E vamos juntos viver o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Este é o tema da nossa campanha de missões mundiais de 2021. A nossa divisa está baseada lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você acabou de assistir um vídeo que traz as informações do campo missionário. Você acabou de assistir um vídeo onde os seus recursos, envolvendo a sua oração e a sua contribuição, tem feito a diferença na vida de pessoas. Então, esse é o momento de curvarmos as nossas cabeças e clamar ao Senhor por essas vidas e de tantos outros motivos que temos a agradecer. Tivemos uma grande vitória na nossa igreja nessa semana, que foi a saída da nossa querida irmã Daisy da UTI. Nós agradecemos quantas vezes choramos, quantas vezes suplicamos ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu povo. E nós agradecemos ao Senhor pelo que Ele tem feito. Continuemos a orar, porque a primeira batalha foi vencida. E daqui adiante tem outras que o Senhor dará a vitória a essa família tão amada. E também tantos os outros que estão na nossa lista de oração, que possamos estar intensamente clamando ao Senhor por essas vidas. E sabendo que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de poder. E nós temos esse poder porque Ele nos deu. A autoridade foi dada a Ele e nós temos essa autoridade porque Ele morreu por nós e Ele nos salvou. Então nós vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Pai bendito, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado porque o Senhor nos dá recursos financeiros para cooperar na Tua igreja. Nos dá recursos financeiros para cooperar na obra missionária. E acabamos de ver aonde os nossos recursos têm chegado. Em lugares que jamais poderíamos imaginar que um dia estaríamos ali. Mas os nossos recursos chegaram para que a obra missionária, para que a palavra seja proclamada. Acabamos de assistir o que teus filhos têm realizado
na vida de outras pessoas que ainda não te conhecem. Continua, Senhor, fazendo a tua vontade na vida dos teus missionários. Livra-os do mal. Dá o sustento necessário. Assim, ó Pai, muito obrigado pelas conquistas que tivemos nessa semana, os desafios que enfrentamos, porque todos eles o Senhor estava no comando. Obrigado pela família, pelo resultado que o Senhor deu na família Rocha, na família do pastor Hamilton. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida da nossa querida irmã Deise. A vitória, essa primeira vitória que o Senhor deu nessa grande batalha. E nós só temos a glorificar o teu nome. Agora, Senhor, continua a restabelecer. E que brevemente, quando estivermos juntos, presencial, podemos pular de alegria quando estivermos com a nossa irmã junto conosco, adorando ao Senhor presencialmente. Abençoa a todos, ó Pai, que estão na nossa lista de oração. Aqueles que ainda estão passando por dificuldade por causa do Covid, ou então qualquer outra enfermidade. Ó Deus, vem agir com o teu poder. Entregamos em tuas mãos. Conforta os corações daquele que infelizmente perderam algum ente querido nesta semana. Só o Senhor para confortar, só o Senhor para restaurar, só o Senhor para dar ao Pai o alento necessário. Então, Senhor, em tuas mãos entregamos os nossos anseios. Que a honra e a glória e o louvor seja dada ao teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Liberdade e ao mundo
Que bênção estarmos juntos mais uma vez para adorar ao Senhor, para bendizer do seu nome. E agora eu gostaria de meditar na palavra com você. Nós vamos ler hoje a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Olha que bênção ouvir e poder entender um pouco melhor daquilo que Paulo falava ao seu filho amado Timóteo. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por podermos partilhar da Tua palavra, pelo poder que há nela, pelo entender, pelo transformar. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos meditar. Cobre o Teu servo que aqui está, ó Deus, com a Tua cruz, que me esconda por trás dela, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua bênção chegue aos ouvidos e ao coração do Teu povo. É o que eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha que coisa boa. Estamos trabalhando com missões essa semana e gostaríamos de falar desse tema, né? Que é: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A quem Paulo estava falando? O contexto desta mensagem está inserido no amor que Paulo tinha por Timóteo, por querer que seu filho amado, esse jovem que se envolveu com a pregação da palavra e estava como pastor, ouvisse e entendesse aquilo que deveria viver por causa de Cristo. Paulo se coloca nessa posição de aquele que vivencia aquilo que Cristo permite que ele viva. A vontade de Deus sobre a vida de Paulo era evidente, e isso muitas das vezes podia causar algum tipo de desconforto. Então, dentro desse ambiente, havia uma preocupação de Paulo com relação à maturidade e à visão que Timóteo tinha do reino. Nessa noite, nós gostaríamos de clamar ao Senhor que possa falar ao nosso coração, para que aquilo que Paulo se preocupou com Timóteo, Deus também está preocupado com a nossa vida, e que nós, dessa noite, possamos sair desse culto glorificando a Deus e falando: Senhor, já não há mais em mim medo ou covardia, já há em mim poder, amor e vontade, desejo de atuar diante daquilo que Tu tens nos dado com equilíbrio, com sabedoria. Quando o texto se levanta para a nossa visão, é muito nítido que Paulo estava preocupado com os sentimentos humanos que Timóteo estava tendo, que cada um de nós tem sentimentos humanos como medo, vergonha, e isso eram frutos de um agir do coração, do medo, do temor que havia dentro de si mesmo, mas também das ações do inimigo sobre a vida de Timóteo, que queria desfalecer a sua fé, queria enfraquecer a sua fé. E Paulo identifica isso de uma forma muito clara. Paulo, para colocar Timóteo dentro do contexto ideal, ele fala assim, nos versículos 3 a 5, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. E aí ele continua falando assim, recordo-me da sua fé não fingida, falando a Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Quando falamos disso, o que Paulo estava dando era um contexto de fortalecimento à fé de Timóteo, para que ele visse que o passado dele era similar ao passado de Paulo. A experiência que Paulo tinha no passado de querer agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, era fundamental. E isso é muito bom. E aí ele fala, Timóteo, você também tem esse referencial.
Você também tem as suas antepassadas, a sua mãe, a sua avó, também eram referenciais para isso. Então, ele coloca os dois no mesmo ambiente. Isso é muito importante para que aquele que está sendo tratado com essa fragilidade emocional possa entender que nele há capacidade de ser diferente, de ser melhor. Depois disso, Paulo inicia a falar um pouco desses sentimentos. Paulo faz com que a referência agora seja não apenas a fé que já passou, mas agora, nesse momento, aquilo que igualava Timóteo a Paulo. Fala das suas lágrimas, do sentimento de dor que havia entre eles. Não dor um com o outro, mas dor pelo ministério, por aquilo que Deus os havia concedido. Essa cumplicidade pelo ministério é nítida pelo amor que Paulo tinha a Timóteo e pelo amor que Timóteo tinha a Paulo, mas não era um amor a cada um, mas era pelo reino de Deus, pela obra, por aquilo que Deus os havia convocado a serem, pastores de almas. E é muito importante que fosse tratada essa questão. Então, o que a gente vê agora é que a preocupação de Paulo era que essas dores, esses sentimentos que eram medo, porque Paulo, sendo Paulo, estava preso, estava sujeito à morte, estava evidente a morte dele. Vergonha, porque quando Cristo morreu na cruz, trouxe vergonha, porque todos esperavam que Cristo, sendo Deus, triunfasse, mas ele morreu. Mas havia uma razão para morrer. E Paulo se identifica com Cristo nesse texto, falando: eu estou sofrendo, vivenciando as dores que o próprio Deus gostaria que eu vivesse. Aqui no versículo 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, prisioneiro de Cristo, que Paulo fala, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, porque é muito forte esse processo da dor, do perceber que aquele que deveria triunfar parece que está perdendo. No reino de Deus, quando nós perdemos, é que estamos ganhando. É um pouco diferente o conceito de ganho. Quando lamentamos e choramos e nos colocamos aos pés do Senhor, estamos sendo evidenciados por Deus, elevados, porque Deus tem prazer naquele que se humilha, e se humilha diante de Deus, não diante dos homens apenas, mas se humilha diante de Deus, coloca o seu coração, as suas emoções, as dores, os sentimentos todos que tem. E Paulo trata esses sentimentos humanos que você e eu temos. Quando, por algum motivo, somos envergonhados, nós achamos que não merecemos isso. E é natural que o inimigo venha sobre os nossos ouvidos, ao nosso derredor, falando que é algo ruim, algo que causa dano, algo que faz a hombridade ou a capacidade do homem ser diminuída por causa da vergonha. Jesus foi envergonhado na cruz, mas ele venceu a cruz. E nós, como seus servos, seguimos esse mesmo caminho. E eu estou falando isso porque precisamos entender um pouco de missões. Quando falamos de missões, falamos desse esforço que se tem e quantas das vezes os missionários não perdem a própria vida para alcançar algum lugar. E nós temos que entender que somos feitos para glorificar a Deus. Eu me lembrei agora de um momento, de uma história sobre uma família que estava evangelizando um lugar como missionários e não tinham conseguido, depois de muitos anos vivenciando aquele lugar, tentando oferecer a palavra de Deus e dando bom testemunho, não conseguiam alcançar nenhuma alma. E estavam num povoado, e aquele povoado foi alcançado no dia em que a matriarca daquela família morreu. E a forma como os cristãos, os missionários, celebraram aquele momento de morte fez toda a diferença para aquele povoado. Para que você entenda, quando aquela mulher morreu, a família, os filhos, e o esposo cantaram, bendizeram ao Senhor, adoraram o seu nome pelo tempo que aquela pessoa pôde estar com eles.
pelo agir, pelo transformar de vida, por tudo aquilo que ela ofereceu. E apesar de haver tristeza, porque quando celebramos um sepultamento é tristeza, mas havia também alegria, porque aquela pessoa viveu entre eles e sabia-se que logo em seguida é a nossa esperança. Nós não esperamos que a morte nos leve à tumba somente, mas a morte nos leva à expectativa da ressurreição em Cristo. E aí se celebra, se alegra por isso. E aquele povoado onde eles estavam não foi impactado pela morte, mas pela celebração, pela festa que foi feita, pela alegria que foi evidenciada, pela expectativa de salvação daquela mulher. E aquele povoado, depois de muitos anos sendo evangelizado, percebeu que havia diferença. A diferença foi na morte, porque celebrou-se que na morte havia expectativa de ressurreição, havia esperança no coração daqueles crentes. E aquele povoado todo aceitou a Cristo, porque para eles a morte era somente tristeza, era somente dor. Para nós que conhecemos a Cristo, a morte é a expectativa de uma nova vida, é a expectativa dos céus. E quando você vê todo esse caso que nós estamos analisando de 2 Timóteo, você vê Paulo se preocupando com Timóteo para que os sentimentos humanos não o peguem. Quantas das vezes nós deixamos de falar de Cristo para as pessoas que precisam? Porque somos envergonhados, temos medo de como as pessoas vão nos interpretar, temos medo daquilo que vamos vivenciar diante da exposição do Evangelho. E aí você pode imaginar, somente se eu fosse pastor poderia fazer isso. Ah, se eu fosse um missionário poderia fazer isso. Mas quando falamos da grande comissão, a grande comissão, ela fala que todos nós devemos ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos fazer isso, é uma obrigação não apenas dos evangelistas, não apenas dos pastores, não apenas dos missionários, mas de todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Esse espírito que estava querendo tomar conta de Timóteo, era o que Paulo falava, olha, não deixe esse espírito tomar conta do seu coração. Você foi feito para ser vitorioso, não o triunfalismo que se prega por aí, mas esse poder, dessa autoridade do Espírito Santo, que quando chega às nossas vidas, porque o Espírito Santo habita em nós, assim que aceitamos a Cristo, e esse Espírito nos dá poder, amor e equilíbrio. É isso o que Paulo fala a Timóteo. Esse poder, amor e equilíbrio necessários para que houvesse testemunho, houvesse um agir. Então a gente falou de sentimentos humanos e agora a gente está falando daquilo que o Espírito Santo de Deus pode falar e fazer das nossas vidas. Cada um de nós precisa entender que quando fomos salvos foi para que houvesse um agir de Deus em nossas vidas, não para que fôssemos anônimos. E mesmo aqueles que são envergonhados, e podíamos pensar isso, mas todos devem pregar o Evangelho, mas até os envergonhados têm amigos. E se os envergonhados têm amigos, devem pregar aos seus amigos. Se os envergonhados têm medo, eles devem vencer o medo para anunciar o Evangelho de Jesus. Os sentimentos humanos não devem abafar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Pelo contrário, eles devem ser a razão pela qual nós lutamos conosco, lutamos com o nosso interior, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Vencemos a vergonha. Vencemos a vergonha para anunciar aquele que nos salvou e não teve medo de se expor como Deus na cruz do Calvário. Filipenses 4, 11 a 13 diz assim, uma coisa que Paulo sabia muito bem, ter tudo ou nada. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, diz Paulo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que Paulo está dizendo aqui é essa realidade de um homem que vive do reino de Deus, de confiar plenamente em Deus. Você e eu somos convidados a vivenciar essa intimidade com Deus e poder falar como Paulo, não importa o que eu esteja vivendo, ou muito ou pouco. O
que importa é Cristo na minha vida. Sofremos muitas das vezes antecipado e eu creio que Timóteo, naquele momento, vendo a situação que Paulo estava vivendo de estar preso no cárcere, sujeito à morte, podia ter dado a ele medo. Mas a palavra de Deus nos dá conforto também quanto a isso. Mateus 6,34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. As preocupações humanas que Timóteo estava tendo estavam trazendo ele para baixo, trazendo ele à realidade somente da sua vida, do seu olhar, da sua capacidade de ver. Mas Paulo queria levá-lo a uma condição superior, a entender que o poder de Deus estava disponível para ele, como está disponível para mim e para você. Se nós tivermos intimidade com Deus, se nós adorarmos a Deus, bendizermos o seu nome, orarmos, o Senhor há de nos dar a capacidade de receber o seu poder, o seu dom, a oração. Hoje, em tempos de pandemia como temos vivido, quantas famílias não estão sofrendo as dores por perder os seus entes queridos, o medo da morte iminente, porque não conhecem que depois da morte física há a ressurreição dos mortos. Eles não conhecem o poder de Deus, ouviram falar de Cristo, dizem até que são cristãos, mas na prática não se sentem seguros na palavra de Deus, não se sentem alicerçados nisso. Timóteo estava vivendo isso, mas Paulo disse para ele: você não é um homem covarde. Deus não nos deu espírito de covardia. E aí eu pergunto, quantos amigos nossos hoje estão perdidos diante daquilo que estão vivendo hoje? Medo, vergonha. Olha os sentimentos envolvidos. Quando Paulo fala, ele fala para o seu filho amado. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu eu vou agora, para você entender, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que dá um pouco mais de amplitude sobre o mesmo versículo. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. E esse prudente, a gente fala de equilíbrio, que é prudente de tomar cuidado, de entender se é bom ou ruim fazer isso ou aquilo. A prudência é um detalhe importante na nossa vida cristã. Sabermos se estamos indo para o caminho certo, fazendo a vontade de Deus. E ser prudente é estar atento com aquilo que pode refletir daquilo que fazemos. Então, se porventura vou fazer algo, que eu entenda que esse algo engrandece a Deus, bendiz o seu nome e fortalece o meu testemunho de fé cristã. Eu preciso fortalecê-lo. Paulo traz à memória de Timóteo que a obra que estão fazendo não é humana, mas espiritual, segundo a vontade de Deus. E o sofrimento que Paulo estava tendo fazia parte desse projeto de Deus. O projeto de Deus era que mesmo Paulo no cárcere, exposto à morte, não se preocupasse com isso, mas fosse ele uma oferta agradável a Deus. Será que você tem se oferecido como oferta agradável a Deus? Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Você tem fugido dos teus medos? Se eu te convidasse agora para anunciar o evangelho para uma pessoa, você tremeria de medo ou teria a ousadia de falar testemunhando do que Deus já fez na sua vida? É uma pergunta importante que você precisa responder. Se você estiver num departamento público fazendo alguma coisa e ficar ao lado de alguém e essa pessoa demonstrar tristeza, você tem uma palavra de conforto para dar a ela ou você tem vergonha de falar? Ou você tem medo de não ser compreendido? Não é tempo de escondermos o dom que Deus nos deu, o testemunho que Deus nos deu. Não é tempo de esconder, é tempo de anunciar, é tempo de bradar aos quatro cantos, para que as pessoas que hoje estão vivendo medo e dor possam ter um lugar de conforto e alento. Quando falamos de missões, quantos povos estão sofrendo as dores por não conhecerem a Jesus? E nós estamos envergonhados e com medo de doar
de ir e de orar. Será que Deus se agrada daquilo que temos feito? Fomos salvos para engrandecer o seu nome. Fomos salvos para bendizer ao Deus ao qual servimos. Fomos salvos para anunciar as benesses, as misericórdias e a graça de Deus sobre a vida dos homens. Paulo fala nesse texto sobre graça também. Ele fala que tudo que vem de Deus para a vida do homem é graça. O homem não precisa fazer nada. Quando olhamos aquele texto de João 4,35, eu tenho certeza que isso deveria dar um impacto sobre a tua vida, sobre o teu coração. Diz assim, João 4,35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Outro texto diz que eles já branquejam. Quando o povo está precisando de suporte, nós quando fizemos em 2019 uma viagem missionária, era incrível anunciarmos o Evangelho lá. Falávamos do Cristo que morreu na cruz para salvar os homens. E aquelas pessoas não o conheciam com a intimidade que necessitavam. Mas quando falávamos e anunciávamos a esse Jesus, as pessoas levantavam as mãos e falavam assim, eu quero esse Jesus. E nós não estamos falando de 2 pessoas, mas de vilarejos inteiros aceitando a Cristo. Graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós fomos anunciar o Evangelho. Mas nós viajamos 1000 quilômetros para fazer isso. Será que dentro de 1,5 metro da sua porta para a porta do seu vizinho, essa pessoa talvez não precise que você deixe de ter vergonha de anunciar o Evangelho? Nós somos convidados ao grande comissionamento de Deus, que está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A igreja é responsável por pregar o Evangelho. A igreja é necessária por anunciar as boas novas do Senhor aos homens. Mas a igreja não é o santuário, a igreja não é somente o pastor, a igreja é a união de todas as pessoas que servem a Cristo no mesmo local. Quando a igreja é lembrada nesse lugar, você e eu somos trazidos à memória que nós temos responsabilidade de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Ampliar a tenda, colocar mais novos convertidos, não para fazer número, mas para produzir discípulos, transformá-los em seguidores do Senhor Jesus, olhando para Cristo como modelo. A sociedade hoje produz em nós sentimentos de medo e de vergonha. Medo de sermos criticados, vergonha por causa disso também, porque não é legal dentro da sociedade de hoje você pregar o Evangelho de Cristo. É como se fosse uma coisa de carolas, uma coisa que não fosse atual, não é uma coisa boa, segundo o conceito deles, legal. Mas eu convido você a quebrar esse sentimento que o mundo tem imposto, que Satanás tem colocado esse jugo sobre os homens, para que você possa anunciar com a sua vida, com a sua boca, com o seu testemunho, aquilo que Deus pode e quer fazer através de você e em você. Paulo relembra que o agir é necessário para quebrar a covardia, afinal, o poder serve para isso. Contar com o Espírito Santo de Deus para obter poder, para pregar o Evangelho, do amor necessário para alcançar o perdido, e da prudência e equilíbrio nesse projeto, visando auferir lucros para o reino de Deus, visando trazer homens e mulheres que não conheciam a Cristo aos pés de Cristo, reconhecendo-o como Senhor das suas vidas. Para isso, precisamos ser ousados. E o Espírito Santo é quem habita dentro de você e dentro de mim, que nos dá capacidade, enche as nossas bocas da palavra dele,
para sermos testemunhas em todos os lugares aonde as nossas plantas dos pés tocarem. Vencer a inércia que habita dentro de nós. Talvez Timóteo tenha ficado inerte naquele momento pelo medo e pela vergonha. E é normal isso acontecer conosco. Mas o grande desafio hoje é que você e eu cumpramos o ídolo do Senhor. Que você e eu saiamos da inércia e usemos o Espírito Santo de Deus com ousadia, com poder, com amor, porque poder sem amor é brutalidade, com amor e equilíbrio. Que Deus nos abençoe a fazer isso. Que Deus nos faça brilhar os olhos por amor à sua obra. Que as missões que iniciam na nossa porta, do vizinho, possam começar verdadeiramente com um bom dia, com um momento em que você pode convidar essa pessoa para ir tomar café na sua casa. E ser um momento agradável e você ali anunciar o Evangelho do Senhor e ganhar um amigo. Porque pior amigo é aquele que, mesmo conhecendo e dizendo ser amigo, não anuncia a Cristo. O pior amigo que há é aquele amigo que, conhecendo a salvação, não oferece àquele que ama. E é isso que devemos entender. O inimigo tem tentado nos sufocar em medo e vergonha, para que a gente não anuncie o Evangelho. Meu amigo, minha amiga que nos vê, perceba isso. Se você hoje entende que esse Jesus, que é maravilhoso, que fazia com que Paulo entendesse que até sofrer valia a pena, porque Jesus sofreu primeiro, que você e eu tenha desejo de andar com Jesus, como Paulo tenha desejo de segurar as mãos de Cristo e sofrer aquilo que for necessário. Mas eu tenho certeza que o testemunho de Paulo sempre foi de alegria, porque ele era um homem cheio da esperança da salvação. Que você e eu também o sejamos. Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda. E eu vou ler de novo 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Que a prudência e o amor e o poder de Deus habite sobre a sua vida. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Sabemos, ó Deus, da preocupação de Paulo com Timóteo. Senhor, que nessa noite a preocupação que nós temos, ó Deus, como pastores dessa igreja, da Igreja Batista do Calhau, seja quebrada a inércia do povo, Senhor, para que caminhem, para que andem anunciando o Evangelho com poder, com amor, com equilíbrio. Ó Deus, nós clamamos diante de Ti por isso, para que, Senhor, as missões não sejam apenas as missões transculturais em outro país, mas elas aconteçam no meu prédio, na minha rua, do lado da minha casa, no meu bairro, nessa cidade. Ó Deus, nós clamamos diante de Ti por isso. Desperta o Teu povo para produzir transformação de vidas em si mesmo e na vida do outro. E aqueles que nos assistem, Senhor, sejam, ó Deus, abençoados nessa semana. Que esse início de semana seja, Senhor amado, cheio da Tua presença, cheio do Teu agir, do Teu mover, do Teu amor. E é isso que pedimos, Senhor, ser misericordioso para conosco. Nós precisamos de Ti. Lida, ó Deus, com os nossos sentimentos humanos. Quebranta-os para que, Pai, possamos entender a grandiosidade da obra que Tu tens a fazer através de nós e em nós. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Seu Espírito Santo sejam sobre cada um de vocês, sobre a Igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.